Ó Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje fala-nos de mais um milagre que Nosso Senhor realizou na Galileia. Com efeito, São João diz que depois de Jesus ter estado na Samaria, regressou a Galileia. Passados 2 dias, partiu Jesus dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus tinha afirmado que um profeta não tem respeito na sua pátria. Tendo chegado à Galileia, receberam-no bem os galileus, porque tinham visto todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém no dia da festa, pois também tinham ido à festa. Foi, pois, novamente a Caná da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário real, cujo filho estava doente. Este, tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judeia à Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que fosse à sua casa curar o seu filho, que estava a morrer. Jesus disse-lhe: vós, se não virdes milagres e prodígios, não acreditais. O funcionário real disse-lhe: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: vai, o teu filho vive. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. Quando já ia para casa, vieram os criados ao seu encontro e deram-lhe a nova de que o seu filho vivia. Perguntou-lhes a que hora em que o doente se achara melhor. Disseram-lhe: ontem, à hora certa, o deixou a febre. Conheceu então o pai de ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Acreditou ele, assim como toda a sua família. Foi este o segundo milagre que Jesus fez depois de ter vindo da Judeia para a Galileia. Sabemos que na Galileia, como o próprio Senhor disse, nem sempre o Jesus tinha tido o caminho facilitado, até porque em Nazaré até procuraram-no matar quando ele leu e interpretou a Escritura. Mas agora não. Jesus regressa à sua terra e regressa até a Caná, onde de facto tinha feito o seu primeiro milagre. E vale a pena pensarmos que, de facto, não é difícil pedir um milagre a quem já fez algum, como foi o caso deste pai que pede a Jesus a cura do seu filho, sabendo que antes ele tinha transformado a água em vinho. Mas sim, é preciso ter muito mérito, ou melhor dizendo, é preciso ter muita fé para pedir um milagre a quem nunca fez nenhum. E esse foi o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora há 30 anos que convivia com Jesus e nunca o tinha visto fazer nada de especial, nada extraordinário, embora com certeza que houve muitas ocasiões em que um milagre teria sido muito bem-vindo, até por exemplo para curar a José quando estava moribundo. Mas nessas ocasiões Jesus não fez nada, não interveio. E, no entanto, Nossa Senhora nunca perdeu a fé na natureza divina de Jesus e, por isso, em Caná, pediu-lhe aquele que foi o seu primeiro milagre. Este funcionário real de que nos fala São João pediu 2 coisas a Jesus. Uma, que fosse com ele a casa, porque em casa tinha o filho muito doente. E a segunda era que o curasse. Supunha ele que Jesus só podia curar o filho se estivesse com ele, se o tocasse, se dissesse alguma palavra que dele retirasse o mal de que sofria, mas ou lhe impusesse as mãos, como fez em outros milagres, pensando que era necessário esse contacto físico para que Jesus o curasse. E a segunda coisa, claro, a mais importante até, é que o filho pudesse viver, que Nosso Senhor o curasse. E Nosso Senhor concedeu um desses favores, mas não o outro. Nosso Senhor não foi com ele, de facto, não o acompanhou, mas sim permitiu que o filho, que estava moribundo, ficasse bem.
E é curioso pensar que aquele pai podia ter pensado: se Nosso Senhor nem sequer me concede o que custa menos, que é o ir comigo para casa para curar o meu filho, se calhar também não me concede a graça maior, que era, sem dúvida nenhuma, a saúde do filho doente. Mas mesmo assim, talvez ainda um pouco na dúvida, aquele pai aceita e que Nosso Senhor não o acompanhe e vai até apressadamente para casa, talvez também um pouco intrigado com aquela resposta de Nosso Senhor e sem saber ainda ao certo se de facto Jesus teria ou não curado o seu filho. A verdade é que naquela altura, como sabemos, as distâncias não eram menos longas do que são agora e a locomoção era quase sempre a pé, portanto é provável que a viagem daquele pai até casa tenha demorado bastante tempo. O que também explica que, de facto, antes de ter chegado, já os seus servos saíram ao seu encontro e deram-lhe a boa notícia de que o seu filho já estava bom. Talvez logo que eles notaram que o rapaz ficou bem de saúde, acharam aquilo tão extraordinário e sabendo que o pai tinha ido ter com Jesus, terão pensado: vamos ter com ele para dizer que já não precisa de falar com o mestre, que já não precisa de o importunar, porque o rapaz já está bom. Eles não sabiam que era precisamente porque Jesus tinha intervido que ele tinha recuperado a saúde. E por isso dá-se esse encontro do pai com aqueles que serviam em sua casa, que lhe deram não só essa boa notícia, mas também, e talvez ainda um pouco incrédulo, o pai pergunta: mas a que horas é que isso aconteceu? Precisamente para saber se tinha ou não alguma relação com as palavras de Jesus. E eles disseram-lhe: sim, foi ontem, à hora 7ª, que o deixou a febre, pelas 5 da tarde, diríamos nós. Né? E reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E por isso acreditou ele, assim como também toda a sua família. De facto, é muito consolador este milagre de Nosso Senhor, porque prova que Nosso Senhor faz milagres também à distância. Nosso Senhor não tem que tocar, Nosso Senhor não tem que ver, Nosso Senhor não tem que impor as suas mãos para curar algum doente. Nosso Senhor pode fazê-lo em qualquer sítio, em qualquer lugar, sem necessidade de recorrer a esses meios. Óbvio, nenhum médico pode fazer o mesmo, porque nós temos uma capacidade limitada de fazer o bem. Mas Nosso Senhor é Deus, e como Deus que é todo-poderoso, e sendo todo-poderoso, não precisa de estar presente para também agir. Por isso, da mesma forma como aquele funcionário real, em virtude deste milagre, acreditou, e não só ele, mas também toda a sua família, vamos pedir a Nossa Senhora que nos alcança graça de uma maior fé. Nós acreditamos, mas se calhar às vezes ainda com algumas dúvidas, e se calhar não temos ainda essa tão firme certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende, de que o Senhor também nos cura, se isso é aquilo que mais convém à nossa alma. De facto, não basta ter fé, é preciso que a nossa fé atue, e se a nossa fé atuar, então também nós seríamos testemunhas de muitos milagres de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos alcance essa graça, já que ela, em Caná da Galileia, não duvidou e disse a Jesus que queria que ele resolvesse aquele problema que só com um milagre podia solucionar. E vamos lhe pedir também para que não só nós acreditemos em Jesus, mas também toda a nossa família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.